Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em uma das estruturas mais, fascinantes de toda a Bíblia, o tabernáculo. Mas calma, não vamos olhar para ele só como uma construção antiga, uma peça de museu. A ideia aqui é decodificar o tabernáculo como um projeto arquitetônico atemporal. Pense nele como uma planta baixa, um projeto divino para colocar a nossa alma em ordem. E para a gente começar, vamos pensar nisso aqui. O livro de Êxodo já nos joga um paradoxo na cara. Sair do Egito, a libertação física do povo de Israel, a famosa travessia do Mar Vermelho, tudo isso aconteceu em uma única noite. Foi rápido, foi milagroso. Mas tirar o Egito de dentro do povo, tirar a mentalidade de escravo da alma deles, isso, meus amigos, levou 40 anos. 40 anos no deserto. E isso levanta uma pergunta que é, assim, fundamental. Por que essa diferença brutal de tempo? Porque uma jornada para dentro, uma jornada de cura, de transformação, levaria tanto mais tempo que uma libertação geográfica. Fica muito claro que a verdadeira viagem não era sobre mudar de lugar, mas sobre mudar por dentro. E aqui está a grande ideia do nosso papo de hoje. O tabernáculo não foi feito primariamente para Deus morar. Ele foi projetado para reorganizar o ser humano. Era, na verdade, o processo terapêutico de Deus para curar a desordem interna, aquela mentalidade de escassez, a identidade toda fragmentada. Tudo isso era resultado de 400 anos de escravidão. Ok, então para começar essa reconstrução, o primeiro passo de Deus foi organizar o caos do lado de fora. É isso mesmo. Antes de construir um santuário, ele precisava construir uma comunidade organizada. Era preciso tirar aquele povo da bagunça e colocar todo mundo numa estrutura divina. O estado interno daquela gente era o que a Bíblia chama em Gênesis de Tohu Vabu. Sabe, um caos sem forma, um vazio. Eles viviam com uma mentalidade de escassez, com um medo constante de que tudo ia faltar. A identidade deles, fragmentada. Eles se viam como fazedores de tijolos, não como a nação santa que Deus os chamou para ser. O caos era a regra. E qual é a solução de Deus para o caos? Sempre. É a ordem. Em hebraico, ceder. O Deus da Bíblia é um Deus de ordem. Pense bem, ele organiza o caos para gerar vida, tanto lá na criação do mundo quanto na recriação da nossa alma. A glória de Deus, ela simplesmente não habita onde a desorganização reina. E o projeto do acampamento ilustra isso de um jeito brilhante. O livro de Números descreve exatamente como Deus mandou organizar tudo. As 12 tribos foram posicionadas formando uma cruz perfeita. E no centro absoluto, o tabernáculo. O centro da vida da nação não era a tenda de Moisés, não eram os problemas do povo, o centro era a presença de Deus. Era uma aula diária, visual, de que a vida só funciona quando está organizada ao redor dele. Certo. A vida agora tem um centro, tem uma ordem. Mas como se entra nessa ordem divina? Tinha um portão só. E a tribo que ficava posicionada bem ali, na entrada, nos revela o primeiro e mais importante princípio para se aproximar de Deus. A tribo de Judá foi colocada estrategicamente no lado leste, bem em frente à única entrada. E olha o simbolismo. O leste é a direção de onde o sol nasce. A luz do dia batia primeiro no acampamento de Judá, antes mesmo de iluminar o próprio tabernáculo. O segredo está no nome. Yudá, ou Judá, vem da raiz yada, que significa louvar, estender as mãos, reconhecer publicamente. A mensagem aqui é profundíssima. A porta de entrada para a presença de Deus é uma atitude de louvor, de gratidão. A gente não entra na ordem divina reclamando ou exigindo, a gente entra agradecendo. E essa verdade toda, claro, se cumpre perfeitamente em Jesus. Ele não veio da tribo dos sacerdotes, a tribo de Levi. Ele veio da tribo real de Judá. Ele é a nossa porta. O acesso ao Pai passa por Judá, ou seja, passa pelo louvor e fundamentalmente pela pessoa de Cristo. Muito bem. Uma vez que a gente passa pela porta do louvor, o tabernáculo em si vira um mapa de uma jornada progressiva, de uma caminhada em direção a uma intimidade cada vez mais profunda com Deus. É uma jornada em 3 estágios. O primeiro estágio é o pátio externo. Aqui, a luz é a luz natural do sol. Não tem filtro, não tem sombra. É um lugar de clareza, às vezes brutal, onde a pessoa se depara com a realidade de quem ela é de verdade. É o ponto de partida de toda a jornada espiritual que se preze, a honestidade. Nesse pátio, a gente encontra 2 móveis. Primeiro, o altar de bronze.
Ele simboliza o juízo, o sacrifício. A mensagem é reta. Sem a cruz, sem o nosso altar, não existe perdão. A verdadeira adoração já começa com a morte do nosso ego, logo na entrada. Depois vem a pia de bronze, que foi feita com os espelhos das mulheres. Olha que incrível! O que antes servia para vaidade, agora serve para revelar a sujeira que precisa ser lavada. É um símbolo da purificação diária que a palavra de Deus faz em nós. Depois da justificação no altar e da purificação na pia, a gente pode entrar no lugar santo. É um ambiente coberto, uma tenda. Aqui a luz natural do sol não entra mais. A iluminação agora vem de fontes divinas. A lição é clara. A partir daqui, não dá mais para andar pela nossa própria luz, pelo nosso próprio entendimento. E lá dentro no lugar santo, a vida é sustentada por 3 elementos divinos. A menorá, aquele candelabro de ouro, representa a iluminação do Espírito Santo. A mesa dos pães aponta para Cristo, o nosso pão, o nosso sustento diário. E o altar de incenso, que ficava bem na frente do véu, nos ensina que não existe avanço para uma intimidade mais profunda sem uma vida de oração constante. E finalmente o destino da jornada, o Santo dos Santos, o espaço mais sagrado de todos. Lá dentro não tinha luz do sol, nem luz do candelabro. A única luz era a própria glória de Deus, a Shekinah. Era o lugar da intimidade total, da presença manifesta de Deus. Mas o ponto mais impressionante é o que tinha dentro da Arca da Aliança. Eram as provas da nossa rebelião, as tábuas da lei que a gente quebrou, o maná do qual o povo reclamou e a vara de Arão, um símbolo da autoridade que eles questionaram. Era a evidência do nosso fracasso. Mas tudo isso ficava coberto pelo propiciatório, a tampa de ouro onde o sangue era aspergido. Era o lugar onde a misericórdia de Deus triunfava sobre o nosso justo juízo. Toda essa arquitetura, toda essa lição visual estava apontando para uma realidade espiritual muito, mas muito maior. O objetivo final de Deus nunca foi morar numa tenda. Ele queria morar num lugar muito mais íntimo. E no clímax de toda a história, lá na cruz, Jesus declara: está consumado. Naquele exato momento, o véu do templo, aquele que separava o Santo dos Santos, se rasga de cima a baixo. O acesso que era restrito a um único homem, uma vez por ano, agora se tornou diário e garantido para todos pelo sangue de Cristo. O endereço de Deus mudou. E aqui está o cumprimento final de todo o propósito do tabernáculo. A presença de Deus não está mais numa tenda no deserto ou num templo de pedras. Agora, ele habita dentro de cada pessoa que crê. Nós nos tornamos o santuário de Deus. E isso, claro, nos joga de volta para uma autoavaliação, uma auditoria interna. Se nós somos o novo templo, como é que está a organização aí dentro? Como está a mobília da sua alma? A estrutura do tabernáculo se torna esse mapa para a nossa saúde emocional e espiritual. O véu está rasgado, o acesso está livre. Mas será que a gente não continua vivendo lá no pátio de fora, só olhando de longe? Essa arquitetura pode virar um guia bem prático para a gente. Pense em 3 passos para reorganizar a rotina e trocar o caos pela ordem. Primeiro, o altar. Comece o dia morrendo para o seu ego, entregando seus planos para Deus. Segundo, a pia. Lave a sua mente com a palavra antes de consumir qualquer outra informação, qualquer mídia. E terceiro, o incenso. Seja intencional com a oração, que ela seja um pilar do seu dia e não só um acessório de última hora. E para a gente fechar, fica aqui o pensamento final. A jornada do deserto nos ensina que o objetivo de Deus nunca foi só geográfico. Era e sempre é transformacional. Ele não quer apenas nos tirar das nossas circunstâncias de escravidão. Ele quer principalmente tirar a mentalidade de escravo de dentro de nós, reconstruindo toda a nossa arquitetura interna ao redor do único centro que traz ordem e vida de verdade, a presença dele.